Olá! Você sabe o que é preciso para abrir uma corretora de seguros? Será que esse é o momento de dar esse grande passo na sua carreira? Eu bati um papo com o contador e advogado Marcelo Pereira em uma live e deixei aqui os melhores momentos registrados para você. Então, segura essa! A gente vai conversar hoje sobre como abrir a corretora. E eu convidei para conversar sobre isso o Marcelo Pereira. Por quê? O Marcelo Pereira, ele é o profissional completo para guiar a gente nisso. Porque, além de ser contador, o Marcelo também é advogado, tem bastante experiência e especialização no direito trabalhista. Então, ele vai ter como falar para a gente, né, todos os trâmites, tudo que a gente precisa saber, tanto da parte de contabilidade, né, porque a gente está falando de abrir uma empresa, como também da parte de equipe, como é que eu faço para montar a minha equipe e tudo mais. Então, acho que vai ser muito produtivo, né? E aí eu queria só começar, eu estou vendo que o pessoal está entrando aí aos pouquinhos, muito bacana, e eu queria começar falando um pouquinho sobre ser corretor, porque antes de abrir uma corretora, você precisa ser corretor de seguros, né? E para ser corretor de seguros, você tem que ser habilitado pela SUSEP. Então, para aqueles que não são ainda corretores de seguro e querem seguir nessa carreira, é legal saber disso, né? Para ser corretor de seguros, você precisa fazer uma prova. Existe um curso de preparação para essa prova, que é da Escola Nacional de Seguros, ENS, e a SUSEP, ela faz, então, essa prova e te dá uma carteirinha, uma habilitação de corretor de seguros. Então, seguro é só com corretor de seguros habilitado. E para poder abrir uma corretora, você precisa ser corretor. Nem todos os sócios da corretora têm que ser corretores, mas pelo menos um dos sócios tem que ser o corretor responsável, que é quem assina, né? Quem ali é o responsável mesmo por aquele negócio, porque seguro é coisa séria, né? E aí eu queria conversar aqui com o Marcelo sobre como que faz, como é que eu faço. Então tá, eu me habilitei, eu fiz minha prova da SUSEP, eu já sou corretor de seguros e eu quero abrir uma pessoa jurídica. Como que eu faço, Marcelo, para eu abrir essa empresa? Antes, Malu, deixa eu aproveitar também toda a história da corretagem e fazer uma pergunta minha também, né? Que, nesse caso, uma pessoa que consegue esse registro na SUSEP, ela está apta a trabalhar com qualquer tipo de seguro ou tem alguns tipos de seguro específico, por exemplo, seguro de vida, saúde, seguro de empresários, ou seja, ela com esse registro, ela consegue trabalhar com todo tipo de seguro ou existe algum tipo de registro específico para algum tipo de... Então, isso é uma ótima pergunta. Existem duas modalidades, na verdade. Uma a gente chama de SUSEPinha, que é a que te habilita a trabalhar com vida e previdência apenas. Então, é a primeira prova que você faz para vida e previdência. E a segunda prova, você se habilita em todos os ramos. E aí você pode trabalhar em todos os demais ramos do seguro quando você faz essa segunda prova. São duas fases, né? Geralmente o corretor faz as duas, mas se a pessoa quiser trabalhar só com vida e previdência, a SUSEPinha já é suficiente. Entendi. Então a gente seguindo aí, primeiramente vou me apresentar, né? Meu nome é Marcelo Pereira, eu sou contador já há mais de 20 anos, direito, atuo na área tributária, empresarial e aduaneira, e também um pouco trabalhista também, né, como você adiantou aí. E assim, quero poder ajudá-los aí, tirar algumas dúvidas em relação à questão de como que realmente quais são os procedimentos e os cuidados que vocês devem tomar. Primeiramente, assim, a gente tem que ter em mente que quando eu costumo dizer, né, que um bom técnico, às vezes na área, um excelente vendedor de seguro, mas não necessariamente ele vai ser um bom empresário, ele vai ser um bom gestor de um negócio, né? Ele precisa ter alguns tipos de conhecimento, de planejamento, relacionamento com pessoas, né? São coisas que advêm da arte de você empreender, né? Você precisa ter isso para que você possa ter sucesso, né? Não adianta você ser um excelente corretor. Para ser um excelente corretor somente, é melhor você ser funcionário de uma corretora, porque aí você vai realmente atender aquilo que eles esperam de você. Quando você escolhe ser empresário, depende de muito mais coisas, né? Tem muito mais
qualidades que você precisa buscar para que você possa obter sucesso. E quando a gente vai fazer abrir no CNPJ, né, a primeira coisa que a gente, também agora como contador, além de fazer essas questões, deixar ele, o profissional, ciente do desafio, até porque para mim como contador é importante que o negócio dele dê certo, porque enquanto der certo, para mim também está sendo bom, porque eu vou ter o meu retorno. Né? Não importa para mim abrir o escritório dele, abrir a PJ dele e deixar ele solto. Né? Preciso de acompanhar ele e querer crescer junto com ele. Né? Então, assim, mas as partes burocráticas é bem simples, né? Que são, primeiramente, você tem uma relação de documentos, identidade, CPF, questões, o nome, saber onde que ela vai estar, qual é o tipo de seguro que realmente você vai trabalhar para a gente no contrato social, pagar as taxas, que a taxa não é muito caro também, hoje nós estamos falando de mais ou menos de R$500, você vai gastar mais ou menos, e é isso, assim, o processo burocrático hoje, com o processo eletrônico, ficou muito mais fácil, a gente consegue ter uma efetividade muito melhor e muito mais rápida. Então, o processo de abertura em si não é complicado. Complicado é você seguir, administrar e manter, né? Entendi, bacana. E aí é verdade isso, né? Isso que o Marcelo está falando é muito importante, porque quando a gente está falando antes, né? Quando a gente está falando do corretor autônomo, porque tem essa opção também, Marcelo. A pessoa que se habilita como corretor, essa pessoa pode também trabalhar como autônomo e fazendo a pessoa física. E quando você é autônomo, você não tem que lidar com as questões de gestão, você não precisa virar um gestor, um administrador. Você é apenas ali um vendedor, que já é bastante trabalho, acredite. É bem trabalhoso, né? Ainda mais que você é um vendedor consultor que vai atendendo pós-vendas também. Mas quando você entra na empresa, você está pensando ali num crescimento maior, né? E existe também a questão da contratação de funcionários, que pode acontecer ou não. Você pode ser uma pessoa jurídica sem funcionários no começo. Mas assim, eu queria entender os custos, Marcelo, para você começar um negócio. Então, um corretor acabou de se habilitar na SUSEP, ele ainda não tem carteira formada, ou ele tem alguns clientes já ali engatilhados, ele vai começar a empresa dele. E aí, ele vai ter algum custo fixo, ou ele vai poder abrir o CNPJ dele despreocupado, que ele só vai ter custo a partir do momento que ele começar a contratar coisas para si. Ter empresa já é automaticamente sinônimo de custo? Você vai ter os custos iniciais, como eu te falei, você vai gastar mais ou menos aí em torno de uns R$1.500, né? Vai depender do local de onde você esteja, né? Que vai depender do serviço que o contador vai cobrar para poder fazer essa abertura. Tá? Aí depois de aberta a empresa, assim, o ramo de vocês estão possibilitados de trabalhar no Simples Nacional. Né? Então a gente tem aí, e com certeza é uma maneira que a gente tem de trabalhar hoje fiscalmente falando. Então, uma vez que você entrou no Simples Nacional, você tem uma obrigação de enviar uma declaração, né, que é a declaração do Simples Nacional. Mesmo zerado, você é obrigado a enviar, senão você pode sofrer uma multa de R$50 por mês. Né? Então, você vai ter esse custo de envio dessa declaração. Acredito que o contador que abra essa empresa, ele vai te cobrar alguma coisa relacionada ao envio dessa declaração. Né? Mas, assim, abriu a empresa, você automaticamente tem que prestar atenção nas obrigações acessórias. E a gente tem a obrigação principal, que é pagar tributo, e a obrigação acessória, que é de informar. Então, a gente tem que informar para a Receita Federal que a gente não teve movimento naquele prazo, entendeu? Mas se você, por acaso, e você deixou ela o ano inteiro sem fazer nada, você pode fazer uma declaração ou seja, que ela não houve movimento. Aí também você estaria dispensado também de pagar qualquer tipo de multa, tá? Assim, mas normalmente ela não. Se você não faturar, você não vai pagar. Né? Você vai ter só esses custinhos que eu te falei relacionados a essa declaração, que é obrigação acessória. Entendi. Então, assim, a dica eu acho que para botar a conta na ponta do lápis, procura o contador. Vai lá e vê.
né? Quanto que vai ser o seu custo, quanto que é a receita que você já tem já para entrar, que já entra de repente como corretor autônomo, né? Ou que já tem um negócio ali engatilhado, está faltando só abrir o CNPJ, e aí toma a decisão embasado nisso. E também outra decisão importante é relacionada à tributação, né? Porque a tributação na pessoa física é diferente da pessoa jurídica. E aí foi muito bem lembrado, né? O Simples é uma ótima opção e a tributação na pessoa física acaba sendo muitas vezes maior do que na pessoa jurídica em alguns tetos, né? Respeitando alguns limites ou não. Como que é isso? Na realidade, assim, a gente tem, quando você opta pela se manter como pessoa física, né, quando você vai fazer o seu imposto de renda, você tem que fazer o registro do livro caixa. Aí esse registro do livro caixa como pessoa física vai também te dar direito às deduções das despesas relacionadas a tá? Você, por exemplo, tirar uma parcela, se você está em casa, se o seu escritório é no home office, por exemplo, você pode também tirar uma parte ali, uma quinta parte, a gente fala do aluguel, divide por 5, uma parte dessa divisão por 5 você pode abater do seu valor que vai ser tributado pelo imposto de renda na pessoa física. É um livro caixa que você tem que fazer mensalmente, e mensalmente você vai pagar esse imposto, tá? Como pessoa física. Agora, como pessoa jurídica, aí a gente já vai entrar no outro patamar, que seria o patamar realmente de apuração de tributo em cima de um lucro de uma regra. No Simples Nacional, por exemplo, são tantos por cento. No caso de vocês que estão no anexo 3, a primeira faixa é 6%. Então, seria 6% do valor do faturamento que você pagaria de tributo somente. E aí você teria a vantagem de quando você receber esse dinheiro, você declarar na sua pessoa física como isento. Entendeu? Já no livro caixa, na pessoa física, você vai fazer todas essas deduções, mas esse valor vai ser tributado, vai ser base de cálculo de tributo na pessoa física, entendeu? Aí você vai pagar lá 27,5%. Né? Na pessoa jurídica, você paga 6%. Então, basicamente, a gente tem uma certa vantagem aí em ter uma pessoa jurídica. Chegou aqui uma pergunta. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder essa pergunta. Perguntas são muito bem-vindas, mas a gente vai esperar só um pouquinho para mais para o final. Essa pergunta é referente à posição sobre a pandemia, sobre a questão do home office. Bem legal essa pergunta, muito interessante. Eu vou pedir só que vocês aguardem um pouquinho para a gente poder seguir aqui algumas perguntinhas e a gente já vai chegar nela, tá? E quem quiser também pode fazer pergunta que a gente vai responder aos pouquinhos. Então, eu queria saber sobre essa questão, Marcelo, que a gente está falando. Receber na pessoa física, receber na jurídica, e aí a pessoa abre a empresa. E ela abre a empresa e aí ela começa a misturar, muitas vezes, as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica, né? Por exemplo, chega uma conta de luz para mim, da minha casa. Aí eu vou rapidinho, estou na conta ali da empresa, já pago a conta ali na minha conta mesmo da empresa e no final das contas a coisa se embola. E como é que eu desembolo isso? Pode fazer isso? Não pode? Como que é? Isso aí é uma situação que nós contadores, a gente sempre condena, não só os contadores, como a própria contabilidade, através de seus princípios. Né? A gente tem o princípio chamado princípio da entidade. Esse princípio veda justamente essa confusão patrimonial. A gente tem vários problemas em você fazer essa confusão patrimonial. Tá? Quando você é uma pessoa jurídica, normalmente a gente fala que os sócios eles são protegidos pelo CNPJ. Que proteção é essa? Né? Que qualquer tipo de ação, qualquer tipo de cobrança que esse sócio vier a sofrer pelas relações que ele tiver com terceiros, né, o valor que ele responde é limitado ao valor do capital. Por isso que a gente chama que a empresa, não sei o que, corretora limitada. Por quê? Porque quando você vê essa expressão limitada, significa dizer que a responsabilidade daquela pessoa jurídica é limitada ao capital social dela. Então, os sócios, numa eventual não respondem com o patrimônio dele. Né? Não vai responder com o carro, com a casa, com o apartamento, com nada disso para poder pagar essa dívida. Né? Então, a gente tem essa defesa. Quando você mistura todas essas situações, né, de patrimônio,
O artigo 50 do Código Civil, ele determina lá a desconsideração da personalidade jurídica. E isso faz com que os sócios, mesmo tendo uma limitada, passem a responder às dívidas da sociedade. Então, isso aí já é uma situação que realmente é muito para aquela pessoa que tem uma limitada, que tem esse escudo, porém ela joga o escudo fora, fazendo essa confusão patrimonial. Isso aí é uma questão civil, questão de contábil, de controle. A gente tem o problema da entidade, como eu já havia falado, que você vai ter um problema, né? Que aí você perde o controle. Contabilmente falando, imagina uma situação que você tenha uma receita de 100, por exemplo, e você teve uma despesa de 80. Você teve um lucro de 20. Então, se você for analisar o seu negócio nessa perspectiva, seu negócio está ok, está valendo a pena. Eu vou continuar seguindo naquele meu negócio. Você tem um lucro de 100, uma despesa de 80, e você paga a sua conta de luz de 40, por exemplo, e coloca lá na empresa, você vai ter a falsa impressão que você está tendo um prejuízo de 20. E aí você pode até fechar o seu negócio achando que estou tendo prejuízo, vou fechar logo isso aqui, vou fechar uma unidade, vou fechar um setor. Em função de quê? Em função de confusão patrimonial. Por isso que em contabilidade a gente manda realmente ter essa distinção para que a gente consiga fazer essa análise do negócio em si. O objeto da contabilidade, ou seja, o objeto de estudo que a gente tem é o patrimônio. Então eu tenho que olhar o patrimônio individualmente. Se eu misturar tudo isso aí, eu perco o controle, eu não tenho mais utilidade nenhuma para a contabilidade, entendeu? Entendi. Não, perfeito. Porque, assim, acaba sendo uma tentação muito grande, né? A pessoa pensa, mas é só uma continha de tanto, né, de R$ 200 aqui. Mas aí, quando você chega na hora que mistura tudo, e se o negócio vai ganhando proporção, principalmente, né? A gente está falando aí de negócios que podem crescer, e aí isso pode virar uma grande bola de neve, né? Inclusive porque tem ali o passado, e aí as coisas param de fazer sentido. E fora todo esse embasamento civil aí que realmente traz pra gente a consciência da importância de não se misturar. Então isso é bem importante da gente ter em mente, né? E aí, uma outra... existe... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Também para um início do negócio, é que normalmente a pessoa quando vai começar um negócio, erradamente, né, o ideal é a gente começar um negócio com os recursos próprios. Mas algumas pessoas veem uma oportunidade, às vezes tem alguma gama de clientes que eles querem, que ela quer atingir, que ela vê uma oportunidade boa ali, ela vai e corre para o banco. Ela vai pegar um empréstimo bancário, né? E aí, muitas das vezes, essa confusão que tem que dá essa questão de você misturar patrimônio, a gente encontra também nessa situação quando você paga o empréstimo. Porque, às vezes, as pessoas pegam o empréstimo e ela entende que aquele empréstimo é uma despesa da empresa, aí na hora que ela vai fazer essa continha da receita menos despesa, ela imputa ali esse empréstimo como se fosse uma despesa da empresa. Aí também vai ter um impacto negativo no resultado, só que indevidamente. Né? Porque, por exemplo, se eu peguei o empréstimo para poder comprar um computador, esse computador, o valor que você paga, você não tem que jogar isso como despesa, porque é um investimento. Esse valor você tem que tirar completamente para fora de todas as contas, e aí sim você ter somente o resultado ali para você poder saber se você continua ou não com o negócio. Nossa, isso é muito interessante. Esse ponto realmente é muito interessante, porque a pessoa pega o empréstimo, né, e ela não sabe muito bem aonde vai jogar aquela coisa, né? Então é bem esclarecedor mesmo. Outra dúvida que o pessoal tem bastante é com relação a prolabore e retirada, né? Eu falo muito da importância da gente saber quanto que a gente pode retirar, ou seja, é tentador, e para quem antes era autônomo, é uma tendência a gente pegar o dinheiro todo que entrou na empresa e colocar no bolso. Entrou, paguei as despesas, vou botar no bolso. Só que isso não é aconselhável, né? Porque a gente precisa ter uma saúde financeira da empresa. Como você estava explicando,
existem os custos da empresa e as receitas da empresa e a pessoa física. São duas pessoas distintas. E com isso, quando você mistura e você tira todo o dinheiro daquele mês da empresa, de repente no mês seguinte a empresa não tem respiro, não tem caixa. E aí você tem que injetar dinheiro de volta na empresa. E fica muito confuso. Quando o negócio começa a crescer, então vira uma bola de neve, vira uma confusão completa. Então, assim, eu até falo muito da importância da pessoa fixar qual vai ser a sua retirada mensal como sócio, quanto, né, fazer uma análise, olha, quanto que a minha empresa tem de faturamento, quanto que eu posso tirar por mês sem prejudicar a saúde financeira do meu negócio, não só esse mês que eu fechei um negócio grande, de repente deu uma bolada, mas todos os meses do ano, né? E aí as pessoas ficam um pouco na dúvida disso e ficam na dúvida também dessa questão de quanto que eu tiro como se fosse, né, o meu prolabore, o meu pagamento, e quanto que eu tiro como retirada. Qual é a diferença de eu tirar o dinheiro como prolabore ou como retirada? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa diferença do prolabore para retirada. Entendi. Primeiramente, a gente vai chamar atenção aí para essa questão do prolabore. Se você tem uma PJ, você a Receita Federal como segurado obrigatório do INSS. Não se você tem uma PJ, mas se você trabalha na PJ. Se eu sou somente um sócio, eu não sou segurado obrigatório. Mas se eu sou um sócio e trabalho na sociedade, eu sou segurado obrigatório. Então, eu sou obrigado a pagar o INSS. Não tem escolha, né? Eu costumo dizer até para os meus clientes que abriu a PJ, não tem jeito, você tem que ter um prolabore. Porque ainda mais quando a gente coloca que o sócio vai trabalhar, a gente sabe que ele vai trabalhar, ele tem que pagar o INSS. Inclusive, isso está sendo visto na Receita Federal como ilícito e está autuando muitos empresários em função disso. Eu abri uma PJ, esse fenômeno da pejotização, né, são várias PJs que fazem uma única pessoa. Essa PJ tem que ter uma parte como prolabore e a outra parte como distribuição de lucro, porque senão pode ser autuado, tá? Porque você é o segurado obrigatório. O prolabore é uma remuneração pelo trabalho. Então, se você trabalha, você tem que receber um prolabore, né? Já a distribuição de lucro é o valor do lucro, né? A gente vai fazer a continha no final do ano, ou até mesmo mensal. Se tiver lucro, ou seja, todas as minhas receitas, menos despesa, se deu lucro, eu posso retirar e, inclusive, vai ser isento do imposto de renda. A diferença basicamente é essa, né? Que no prolabore você vai ter incidência tanto do imposto de renda na fonte, como também o INSS. Você vai pagar o INSS, quando a gente está falando do Simples Nacional, que é o caso de vocês, esse INSS é um valor que você paga, mas é um valor que você paga para a sua aposentadoria. Eu acho super importante pagar o INSS. Muitas pessoas que são contra e tal, mas é um seguro. É um seguro. Por mais que vocês vendam um seguro, né, é um seguro. É um seguro também, que se de repente você cai doente, né, vocês têm a cobertura de vocês também que vocês vendem, mas a gente tem o do governo também. E a gente tem que, como a gente também é um segurado obrigatório, não tem jeito, não tem para onde correr. E aí, com relação ao valor, assim, eu sugiro pelo menos um salário mínimo, né? Pelo mínimo que a gente consiga, de repente, contribuir para que a gente consiga receber alguma coisa de volta de uma maneira satisfatória, entendeu? Isso, então eu acho que assim, é muito individual, né? Muito individual. Agora, é muito individual. Você vai depender da sua estrutura. É home office. Não, eu tenho um escritório. Ou seja, você vai ter que, como você pediu para empreender, você vai ter que criar ferramentas de controle. Então, você vai ter lá um fluxo de caixa, né? Através de um Excel, através de um programa, você vai ter um fluxo de caixa. Entrada e saídas. Que aí você consegue orçar mais ou menos de quanto que vai sobrar para você poder fazer essa conta, né? Mas, independentemente, você tem que colocar obrigatoriamente lá um valor de prolabore, tá? Muita gente não faz, tá, Maria? A gente tem assim, eu acho que 90% dos empresários, mas esses PJs, não fazem isso, mas corre o risco de ser autuado. O risco é pequeno por conta do valor, mas pode ser autuado, né? Eu sempre esclareço isso.
É importante a gente saber disso, né? Porque é um risco. E a gente que trabalha com risco, nós somos corretores de seguros, trabalhamos com riscos. Então temos que saber os nossos riscos também e poder medir ali. Porque, afinal de contas, a gente pode fazer uma parte da retirada como prolabore, outra parte como retirada de resultado, né? E o dinheiro que eu vou definir, que vai ser a minha retirada mensal, ela não precisa ser toda em prolabore. Pode ser parte, né, como o Sim, Prolabore, que sim. contribui para o INSS, como muito bem falado, né, que é a nossa previdência pública, e a outra parte como retirada. E aí, se a pessoa até quiser fazer uma previdência privada, porque acha que vai ter uma rentabilidade melhor e etc., Sim. ela pode contribuir também e ter sua própria previdência privada, e isso é de cada um. Mas, assim, a gente tem que cumprir com a parte que é legalmente obrigatória, né? Acho que isso é Sim, essencial. sim. Eu lembrei de uma coisa que, tipo assim, tem uma situação que realmente acaba a pessoa desestimulando ela, que é quando a gente fala de sociedade, sociedade a gente lembra de duas pessoas, né? Então, Uhum. normalmente, às vezes as pessoas, poxa, mas eu quero abrir meu negócio, mas eu não tenho com quem abrir, né? Então, a gente pode também, tem a figura da sociedade hoje uniprofissional, unipessoal, que essa sociedade ela atende essas pessoas que são empreendedoras e ela consegue abrir um CNPJ, consegue ter esse escudo do CNPJ, né, que protege ele contra qualquer tipo de execução, além daquele que ele, um valor acima daquele que ele colocou no negócio, e ele Uhum. pode sozinho gerir o negócio, entendeu? Assim, ele pode ter uma empresa, ele sozinho, sem necessidade desse sócio. Coisa que antigamente você não podia, né? Então, hoje em dia, a legislação, foi até o Bolsonaro, né, com todas as críticas que ele tem, não vamos falar de política aqui, mas ele fez algumas coisas que eu achei como positiva, principalmente essa questão dessa possibilidade de a gente fazer uma sociedade de uma única pessoa. Que antigamente a gente tinha a figura da Eireli, todo mundo deve conhecer, mas a figura da Eireli ela também não é muito boa, porque ela exige que o capital inicial, ou seja, o valor que a pessoa tem que colocar, seja de pelo menos de 100 salários mínimos. Quem é que começa um negócio hoje com 100 salários mínimos para disponibilizar para começar o negócio? São poucos. Agora, na sociedade unipessoal, você pode começar um negócio com 10 mil. Não há necessidade, e sendo somente uma pessoa, entendeu? Então é uma Legal. coisa positiva também. Bacana. E assim, lembrando que corretor de seguros não pode ser MEI, né? Microempreendedor individual. Então, É, essa é uma ótima alternativa aí para quem quer abrir a corretora sozinho. Então, gostou do conteúdo dessa live? Então, curte o vídeo e não deixa de seguir meu canal para receber mais conteúdos relevantes para corretores de seguros.